Bom, a gente está de volta com o segundo bloco deste primeiro programa da 7ª temporada do Urbanidades. No primeiro bloco eu esqueci de dizer uma coisa, porque a gente estava tão ansioso, né? Que foi dizer que este programa é transmitido também pela Rádio Boa Nova FM da Praia Grande, 96,3 MHz. Então você pode estar ouvindo o programa, né? Está perdendo a chance de ver a Samara e o Jean aqui, mas tudo bem. Você ganha que você não está me vendo, acho que isso é ótimo até. Também é importante dizer que ao longo desse programa vocês devem ter visto alguém passando aqui por trás. Passou aqui, não é um erro. Ah, o técnico apareceu lá, olha que horror. Eles são terríveis, amadores. Fantasminhas. Não. A Juliana, o programa é um programa experimental, né? Então ele tenta formas diferentes de apresentar ou de conduzir um talk show, que é uma coisa muito básica. Então para isso a gente tentou aqui algumas gravações dentro, é um making of em tempo real, uma coisa meio louca. Você deve perceber também que no cantinho aqui da tela para você, está aparecendo um quadradinho que mostra um pouco o que ela está gravando. Então é uma forma de você em casa estar dentro do programa um pouco também e entender como é que é a dinâmica. O pessoal que está aqui vendo, a Bruninha que me diz o tempo, a Daiane, enfim, o pessoal que está envolvido tem chance de aparecer também. Isso posto, eu quero retomar a conversa aqui, tá? Eu estava preocupado que o programa fosse rápido, mas como você fala depressa, a gente consegue fazer o programa em versão acelerada. É uma vantagem. Bom, Samara, é o seguinte, no intervalo, um dos alunos trouxe uma pergunta curiosa, que antes que a gente entre na questão negra especificamente, que é o tema do programa, se essa infinidade de militâncias ou de movimentos que concorrem por uma busca de direitos pessoais, né, não enfraquecem causas maiores. Ah, sim, nós temos esse problema, porque com toda essa efervescência que você tem de demandas, você acaba separando um pouco a organização desses movimentos. Então, o que a gente percebe em movimentos que lutam por identidade, ou até mesmo movimentos mais voltados para a questão de redistribuição de riqueza ou de bens, você tem uma dificuldade de organização. Então, eles tendem a ser problemáticos nessa questão de como organizar essa reivindicação e essas demandas. E de que maneira a gente tem qualidade, efetivamente, na forma com que esses grupos se organizam. Porque eu imagino assim, você tem lá, então, um movimento em prol da mulher negra. Sim. Aí do jovem negro. Sabe? Bom, peraí. Então, você acaba tendo subdivisões de um movimento maior. Exato. Que enfraquecem o pleito que esse movimento poderia ter, né? Uhum. Bom, já que a gente está entrando no tema, tem uma pergunta aqui, João, que eu acho que é a hora da gente fazer, viu? Pode mandar. Não, sobre essa questão aqui. Eu vou dizer a você. Pode falar. O Brasil é racista? Sim. Eu também acho. Mas por que ele seria racista? Interessante, o Brasil tem ele é muito comparado, quando nós vamos fazer estudos sociológicos, com os Estados Unidos, por exemplo, porque são dois países, né, americanos que tiveram também uma trajetória de, né, processo de colonização e mão de obra escravista. Mas o Brasil tem uma coisa interessante, que o diverge de outros países. O Brasil tem preconceito de ter preconceito. Nós somos racistas. Nós somos meta-racistas. Isso. Como que é isso aí? Nós reconhecemos que existe o preconceito, mas a gente sabe que ele é ruim, a gente coloca isso de uma forma negativa, mas a gente não faz o autoexame de olhar para si e de reconhecer esse preconceito nas nossas ações. Como que é assim, olha, não, o Brasil é racista, as pessoas falam assim, mas eu não sou. Exatamente. É mais ou menos esse discurso. Exatamente. Né? É o que nós falamos, já está internalizado na nossa cultura. Então, nós podemos dizer assim que o Brasil é um país racista. E falando no racismo, e também trazendo um tema um pouco atual, que são as mídias sociais, as redes sociais, todo mundo usa. Qual a função dela na militância? Se ela ajuda, se ela atrapalha? E se ela dá margem para as pessoas propagarem o racismo? Sim, ela reforça o sentimento racista. As redes sociais, elas acabam tendo um papel bem ambíguo, né? Ao mesmo tempo que elas fortalecem o debate, às vezes as pessoas me perguntam, os alunos me perguntam, professora, nós somos mais racistas agora do que antes? É importante a gente ter em mente que tem dois movimentos fundamentais para entender o racismo no Brasil. A própria economia escravocrata e o racismo como doutrina científica evolucionista que nos acompanhou do final do século XIX
início do século XX, ou seja, você teve respaldo científico sobre esse assunto. O que as pessoas têm mais ou menos a noção é de que hoje nós somos mais racistas. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que as pessoas negras tiveram uma ascensão maior a cargos, ao poder efetivamente, que antes você não via com tanta naturalidade. Então, quando você vê essas pessoas tendo um protagonismo maior na sociedade, consequentemente você vai ter, né, contrariamente a esse movimento, pessoas que se colocam de forma preconceituosa, até mesmo extremista. É certo pensar que existe um par aí, né? Isso é questão do poder, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o negro tem mais, quer dizer, houve uma ascensão social maior, proporcional para a população, ainda inferior à do branco, mas que está lá. Sim. E aí eu vi algumas pesquisas a respeito, o que acontece é que este racismo, ou este preconceito, vamos chamar assim, ele está passando agora para o latino, Sim. para a mulher latina, como passou para o vietnamita no processo pós-Vietnã, né? Quer dizer, uma minoria que tenta migrar, o que de certa forma é até convidada a participar da cultura americana, no caso do vietnamita por uma culpa institucionalizada, né? E que é visto pelas classes dominantes como um intruso no processo, né? Sim. Nós estamos numa fase anterior aqui a isso. Sim, o lugar do outro, né? Na verdade, é uma das questões que as ciências sociais trabalham, que a gente sempre vê o outro como uma ameaça em potencial. As redes sociais, né, voltando àquela questão, elas trabalham com essa dualidade. Elas são importantes porque elas possibilitam dar cara, efetivamente, a esses casos de racismo que eram, então, né, velados. Então, ela tem essa questão fundamental, embora possa ser radical, possa ser um discurso enraizado de ódio, mas ela efetivamente demonstra, olha, parte da população ainda percebe o negro e a negra desta maneira. Por outro lado, ela também é importante porque ela possibilita, por questão de blogs, pela questão de youtubers, ou até mesmo pela popularização de ler textos de alguns veículos de comunicação, que a população brasileira tem um acesso a esses debates. Então, ela tem este lugar ambíguo, ela trabalha nessa ambiguidade. Ela serve como uma caixa de ressonância de grupos que se escondem por detrás de avatares, né? Para defender temáticas que estão internalizadas, mas que não podem ser explicitadas porque pega mal, né? Exato. É aquela sujeira debaixo do tapete, né? Sim. E por outro lado também é um fórum interessante para você trazer à tona isso e passar tudo a limpo, né? Tá, muito legal. Eu sei que a gente tem mais algumas perguntas, mas eu vou chamar o intervalo aqui para essa câmera e daqui a pouco eu volto para a gente continuar essa conversa com a Samara. Fica com a gente, tá?